Quero contar a vocês uma experiência que tive quando era pequeno. Aconteceu na época em que eu costumava brincar de peão na saída da escola. Meu nome é Mauri e eu tinha uns 8 anos. Naquele tempo, os peões estavam na moda. Todas as crianças tinham um. Alguns eram de madeira, outros de plástico. Os mais exibidos tinham até um com luz. Ainda me lembro do primeiro que tive. Era vermelho, com uma linha dourada no meio. Vi na loja do seu Miguel, perto da escola. Meu pai me comprou numa sexta-feira à tarde. Nesse dia eu não parei de brincar com ele sequer um minuto. Custava a fazê-lo girar, mas eu não ligava. Jogava de novo e de novo no chão do corredor. Caía torto, tombava para o lado, mas eu continuava tentando. Às vezes meu pai saía, me viam e dizia que também queria aprender. Ria quando o dele saía rolando até o quintal. A gente se divertia muito. De vez em quando, depois do almoço, pegávamos os peões e fazíamos disputas. Usávamos o chão do corredor porque era liso. Lá desenhávamos um círculo e tentávamos tirar o peão do outro para fora. Minha mãe nos observava da janela e dizia para não quebrarmos o vidro. Morávamos dentro do pomar da família, então tudo era cercado de árvores. Eu gostava de brincar ali porque o chão era fresco e se ouviam os pássaros. Nossa casa era simples, de tijolo e telha de barro. Ao lado ficava o caminho que levava ao povoado. Lembro que sempre saía da escola à 1 da tarde, mas poucas vezes chegava cedo em casa. Gostava de ficar do lado de fora, vendo os outros jogarem. Faziam competições de peão e figurinhas em certa época do ano. Quem ganhava ficava com o do outro. Era emocionante assistir. Alguns faziam truques, outros só lançavam com força para quebrar o peão do adversário. Eu não era muito bom, mas mesmo assim ficava assistindo. Às vezes minha mãe se irritava, gritava que já estava tarde e que a comida ia esfriar. Mas eu não conseguia ir embora sem ver pelo menos uma disputa. Era meu brinquedo favorito na época. Às vezes até dormia com ele ao lado da cama. Na escola todos falavam de peões. Alguns personalizavam os seus, colocando pregos maiores ou pintando com esmalte de unha. Eu não tinha dinheiro para isso, mas mesmo assim era feliz com o meu. Eu era uma criança muito simples, então quando gostava de algo fazia sem parar. E com o peão era assim. Podia passar horas girando ele sem pensar em mais nada. Minha mãe se desesperava comigo e o tempo todo gritava da cozinha para eu fazer logo as tarefas. Mas eu continuava brincando. Às vezes ela se irritava tanto que me castigava. Tirava o peão de mim e o guardava na parte de cima do guarda-roupa. Dizia que não me devolveria até o dia seguinte. Eu ficava sentado na cama sem saber o que fazer. Às vezes chorava, outras vezes fazia birra e me jogava na parede. Não gostava que ela tirasse de mim. Sentia que não era justo. Uma tarde ela me castigou de novo, pois eu não tinha feito a lição de matemática e ela me encontrou brincando do lado de fora do corredor. Gritou para eu entrar, dizendo que já estava tarde. Eu entrei rápido em casa, mas continuei girando o peão na mão. Ela se aproximou e o arrancou de mim de uma vez. Guardou no guarda-roupa e fechou a porta. Pedi que me devolvesse e ela disse que não, que eu primeiro devia fazer a lição. Naquele momento senti muita raiva. Não sei o que me deu, mas fiquei cheio de ódio. Gritei que não era justo e a empurrei. Não foi um empurrão forte, mas o suficiente para fazê-la dar um passo para trás. Depois disso, saí correndo. Passei por baixo do arame que cercava o pomar e saí correndo entre as árvores. O chão estava úmido porque tinha chovido no dia anterior. Eu corria sem olhar para trás. Só ouvia meus passos e o som dos galhos se quebrando. Repetia para mim mesmo que não queria voltar e que nunca mais queria vê-los. Estava tão bravo que nem me importava se minha mãe estava chorando. Como eu disse, não sei o que deu em mim naquele dia, pois nunca fui assim.
Bom, depois de um tempo parei. Já não se via a casa nem o caminho. Percebi que tinha ido longe, pois tudo estava mais escuro. Eram umas 6 da tarde e o sol já quase se punha. Sentei debaixo de uma árvore grande, com o chão coberto de folhas secas. De onde eu estava, dava para ver lá embaixo as luzes do povoado. Eram poucas lâmpadas, mas brilhavam entre a neblina do entardecer. Eu me sentia estranho. Ainda estava irritado, mas comecei a sentir medo. O vento movia os galhos e dava para ouvir o barulho dos insetos. Eu olhava para o chão quando ouvi algo que parecia um galho se quebrando por perto. Virei para a direita e não vi nada. Depois ouvi outro som, mais próximo. Pensei que podia ser um cachorro ou algum animal. Fiquei quieto e foi então que o vi. Atrás de uma árvore, a alguns metros, havia um menino. Eu não o conhecia de nenhum lugar. Era pequeno e devia ter uns 3 anos. Estava descalço e com as roupas sujas. A primeira coisa que notei foi a barriga dele, que estava muito inchada. Parecia dura, como se tivesse algo líquido dentro. Isso me causou curiosidade e medo ao mesmo tempo. O menino me olhava, mas não se movia. Só me encarava com uma expressão estranha. Tinha a boca aberta e dela escorria uma espécie de baba grossa. Fiquei com muito nojo. Quis me levantar, mas algo em mim me manteve imóvel. Então reparei nas mãos. Segurava metade de um coco seco, daqueles usados para brincar ou beber água. Parecia que segurava com força. Dentro, dava para ver algo escuro, como se fosse água com terra. Tive a impressão de que ele estava bebendo dali. Olhei novamente para o rosto e percebi outra coisa. Os olhos dele não eram iguais. Um era muito maior que o outro e quase saltava do rosto. O outro era pequeno e afundado. Eu não conseguia parar de olhar e o menino continuava parado atrás da árvore. Não dizia nada, só me olhava. Meu coração batia muito rápido e pensei em gritar, mas a voz não saía. Fiquei imóvel, olhando para aqueles olhos deformados que pareciam brilhar com a pouca luz que restava. Mas de repente ele começou a andar na minha direção, devagar, como se não tivesse medo. Eu não sabia o que fazer. Pensei em correr, mas minhas pernas não respondiam. O menino levantou a mão e de repente começou a me bater com o coco. Me acertava na cabeça com força. Eu não conseguia me proteger e senti o golpe repetidas vezes. Não sei como, mas em um momento ele se lançou sobre mim. Era pequeno, mas se movia com uma força que não parecia normal. Me mordeu no pescoço, depois no rosto. Senti as unhas entrando na minha pele. Tentei empurrá-lo. Não consegui. Então eu gritei, mas ninguém me ouviu. Eu estava sozinho entre as árvores. O menino não falava, só fazia sons como um animal rosnando. A boca dele estava cheia de saliva. Era menor que eu, talvez metade do meu tamanho, mas tinha uma força terrível. Não deixava me mover e cada vez que eu tentava levantar, ele me empurrava de volta para o chão. Eu chorava, pedia para ele me soltar, embora soubesse que ele não entenderia. Com as poucas forças que me restavam, consegui me erguer um pouco e me joguei contra a árvore mais próxima. Fiz isso várias vezes. O menino também se chocava contra a árvore, mas não me soltava. Eu o ouvia gemer, e o meu pescoço, braços, costas, tudo ardia. Eu já não conseguia pensar direito, só queria que ele me soltasse e comecei a me mover entre as árvores. Do jeito que podia, tentava avançar. Cada passo era pesado. Mordi o braço dele com toda a força que consegui. Senti sua pele fria e um gosto horrível. Isso o fez me soltar um pouco. Aproveitei e me desvencilhei. Me empurrei com tudo o que tinha e caí no chão. Minha cabeça bateu numa árvore, mas me levantei cambaleando e comecei a correr colina abaixo. As pernas não respondiam direito,
e sentia que ele vinha atrás. Gritei com todas as minhas forças por ajuda, mas o único som que se ouvia era a minha voz ecoando pelo monte. Não havia ninguém, nem uma alma. Continuei avançando, sem saber para onde. Só queria ver as luzes do povoado outra vez. Mas o medo me fazia sentir que aquela coisa ainda estava atrás de mim. Sentia sua respiração na nuca, ou pelo menos achava que sentia. O corpo doía tanto que eu mal conseguia me mover. Fora que eu tinha as pernas cobertas de lama. Então cada passo que dava era como se o mundo inteiro me pesasse. Mas não parei. Sabia que se o fizesse, ele voltaria a se jogar sobre mim, e dessa vez não me soltaria. Mas o barulho atrás de mim ficou mais forte. Eram passos pequenos, como se várias crianças corressem entre as folhas. Quando finalmente tive coragem de olhar, quase caí de susto. Eram várias crianças correndo atrás de mim. Todas com o mesmo corpo estranho, magras e de barriga inchada. Moviam-se rápido, algumas iam de 4 e outras andavam curvadas. Riam, mas não como crianças. Pareciam rir de dor. Gritei com todas as minhas forças, e essas crianças se aproximavam, mas não me pegavam. Quando vi as luzes da casa, senti um pouco de esperança. Estavam borradas porque tinha terra no meu olho, mas eu sabia que era minha casa. Faltava pouco. Corri o mais rápido que pude, sem nem olhar para trás. Só queria chegar. Quando atravessei o arame e entrei no quintal, caí de joelhos. Ouvi a voz da minha mãe gritando meu nome. Ela saiu correndo do alpendre e meu pai vinha logo atrás com uma lamparina. Eles me olhavam sem entender. Eu tentava falar, mas as palavras não saíam. Só apontava para as árvores. Tremia tanto que não conseguia ficar de pé. Meu pai me pegou no colo e me levou para dentro de casa. Minha mãe chorava e eles não sabiam o que fazer. Eu só repetia a mesma coisa. Dizia que havia crianças e que queriam me morder. Não conseguia parar de chorar. Minha mãe tentou me acalmar, limpou meu rosto e meus braços. Eu tinha marcas por todo o corpo. Eram arranhões, hematomas, e o mais estranho eram as mordidas. Tinham forma de dentes pequenos, mas muito finos, como se fossem de animal. Meu pai não disse nada, apenas ficou me olhando, quase rindo da minha cara por ter saído de casa. Aquela noite não dormimos em casa. Meus pais decidiram me levar para a casa dos meus avós, que moravam mais no centro do povoado. Diziam que lá eu ficaria mais tranquilo. Eu não queria passar pelo pomar, mas meu avô me carregou até sua casa. Me enrolaram num lençol porque eu ainda tremia. O corpo inteiro tremia e doía. Minha mãe me contou depois que foi muito difícil me acalmar e que eu só dormi de madrugada. Não parava de dizer que havia crianças por toda parte e que estavam lá fora, rindo de nós. Ela dizia que nunca tinha me visto daquele jeito. Por vários dias não quis voltar para casa, pois tinha medo dos pomares. Nem conseguia olhar naquela direção sem sentir ânsia e tontura. Meu pai tentou me dizer que talvez fosse um sonho, mas as marcas continuavam ali. As mordidas não sumiam e eram muitas. Nos braços, nos ombros e no pescoço. Meus pais não tiveram outra opção senão acreditar em mim. Sabiam que algo tinha acontecido, mas ninguém podia explicar o quê. Só eu tinha visto aquelas crianças e aqueles corpos estranhos com a barriga inchada. Mesmo adulto, ainda me lembro de seus rostos. A forma como me olhavam, com aquele olho maior que o outro, ainda me dá tremedeira e dor de barriga. No meu povoado há várias pessoas que dizem ter visto o mesmo homem na rua. Um rapaz com máscara de palhaço que aparece nas esquinas das casas. E por trás dessas aparições existe uma história aterrorizante.
Meu nome é Noé e tenho 50 anos. Vivi toda a minha vida no mesmo município. Não é um lugar grande, mas tem seu valor. Aqui todos se conhecem e se acontece algo, em 5 minutos todo mundo já sabe. E o que aconteceu há alguns anos ainda é lembrado. Foi algo que nos marcou profundamente. Ninguém esperava por aquilo. Naquele tempo o município ainda estava crescendo, então não havia tantos semáforos como agora. As ruas eram tranquilas, então havia poeira por todos os lados e as árvores faziam uma boa sombra. Nas esquinas, pessoas paravam para vender frutas ou água. Alguns faziam malabarismos ou tocavam música para ganhar algumas moedas. As pessoas passavam de carro e, quando estavam de bom humor, abaixavam o vidro e deixavam uma moeda ou uma nota. Era algo comum, parte da rotina da cidade. Entre todos eles havia um rapaz que muitos conheciam. Chamava-se Razael. Devia ter uns 17 anos. Era do bairro de cima, filho de uma mulher que lavava roupa para fora. O pai havia falecido há muitos anos, e desde então a mãe criou os 2 filhos como pôde. Era uma mulher boa e muito trabalhadora. Razael era um rapaz alegre, desses que sempre cumprimentavam todo mundo. À tarde ele ia para o semáforo principal e colocava uma máscara de palhaço que ele mesmo havia pintado. Tinha os olhos pretos, um sorriso grande e torto. Ele dizia que assim as pessoas olhavam mais, e tinha razão. As pessoas paravam para vê-lo. Fazia malabarismos com pedras, às vezes com bolas ou facões de plástico. Outras vezes fazia truques de mágica, mostrava uma moeda, a fazia desaparecer e depois atirava da orelha de alguém que se deixasse participar. Todos riam. Havia algo bonito nele. Era bom vê-lo. Era um jovem com vontade de progredir. Sempre dizia obrigado quando alguém lhe dava algo. Eu o via quase todos os dias porque passava por ali a caminho do trabalho. Lembro que uma vez o sinal fechou para mim e o vi girando 3 pequenas tochas. Fiquei um pouco assustado com o fogo, mas ele tomava cuidado. Numa tarde, tudo mudou. Era meio-dia e o sol estava torrando até o chão. O calor estava de matar naquela semana, mas as pessoas estavam na rua como sempre. De repente, ouviram-se gritos. 2 caminhonetes passaram em alta velocidade. Começaram a bater uma na outra, bem ali onde ficava o semáforo. Ninguém teve tempo de correr. Tudo aconteceu em segundos. Dizem que Razael ainda conseguiu largar as coisas que segurava, mas o atingiram. Caiu no chão, bem ao lado do poste onde sempre ficava. Alguns correram para ajudá-lo, mas ele já não se movia. Quando a polícia e a ambulância chegaram, nada puderam fazer. Cobriram-no com um pano velho, mas todos sabíamos que era ele. A notícia se espalhou rápido. A cidade inteira ficou em silêncio naquele dia. Muitos choraram mesmo sem tê-lo conhecido bem. As pessoas diziam que não era justo e que aquele rapaz não fazia mal a ninguém. Trabalhador, respeitoso e cheio de sonhos. Os dias passaram e o lugar onde ele caiu se encheu de flores. As pessoas deixavam velas e bilhetes com mensagens. Sua mãe ia todas as tardes e ficava sentada por um tempo ao lado do poste. Dizia que ali seu filho havia deixado a alegria dele. Mas logo começaram os rumores de uma presença por aquelas bandas. Meses depois da morte de Razael, as pessoas voltaram a parar de falar, mas o silêncio daquela esquina nunca foi embora. Alguns diziam que o ar ali parecia diferente. Outros evitavam olhar para o poste onde o rapaz costumava ficar. Parecia apenas uma sensação, mas nem todos pensavam assim. Foi então que começaram os boatos. No início eram só comentários soltos entre vizinhos. Diziam que de madrugada alguém podia ser visto caminhando com uma máscara de palhaço. Não se falava muito sobre isso, mas aos poucos mais pessoas começaram a mencionar. Todos associavam ao mesmo lugar,
o semáforo onde o rapaz havia morrido. A primeira vez que o assunto foi levado a sério foi por um casal jovem. Contaram que certa noite voltavam de uma festa de rodeio. Era quase 3 da manhã. O semáforo estava vermelho e eles pararam. Não havia mais ninguém na rua. Era uma daquelas madrugadas tranquilas em que só se ouve o som do vento e dos cachorros ao longe. De repente viram alguém atravessando a rua devagar, com a cabeça inclinada. Chamou a atenção o fato de estar usando uma máscara branca, de palhaço. A moça disse que sentiu frio nas mãos. O rapaz que dirigia perguntou se ela também estava vendo. Os dois ficaram em silêncio e viram aquela figura andar até o meio da rua e parar. Não fez nada. O sinal ficou verde, mas o motorista não se moveu. Disse que não conseguia. Quando finalmente reagiu e avançou, olharam para trás e não havia mais ninguém. Não ouviram passos, nem viram a pessoa correr. Simplesmente desapareceu. Essa história se espalhou. Contaram nas lojas, nas barracas de comida e na praça. Alguns diziam que era mentira, que alguém devia ter se fantasiado para assustar. Mas outros acreditaram. Diziam que algo havia ficado pendente e que quando alguém morre de forma tão injusta, a alma não descansa. A segunda aparição foi diferente. Um homem que trabalhava à noite em um pequeno bar contou que também o viu. Era um bar a poucos metros do semáforo, onde vendia café e pão para quem passava de madrugada. Nessa hora quase não havia ninguém, só algum taxista ou gente indo para a roça. O homem disse que eram quase 3 da manhã. Estava organizando as coisas quando sentiu que alguém o observava. No início pensou que fosse um cliente, então olhou para a rua e não viu ninguém. Continuou o que fazia, mas pelo canto do olho notou um movimento. Disse que na esquina, bem atrás do poste do semáforo, alguém espiava. Não quis se aproximar e do seu lugar conseguiu ver que essa pessoa tinha algo no rosto. Era branco. Espiava, escondia a cabeça e depois voltava a espiar. Fez isso várias vezes, até que de repente desapareceu. O homem jurou que o que ele usava no rosto era a mesma máscara de palhaço que Razael usava. Muitos acharam que podia ser alguém se passando por ele, talvez um brincalhão ou um ladrão. Mas os que o conheciam sentiram algo diferente. Diziam que era impossível alguém ter a mesma máscara com aqueles olhos pretos e o sorriso torto. Ninguém a tinha visto desde o dia do enterro. Eu mesmo ouvi essas histórias várias vezes. Na cidade todos as repetiam com cuidado, como se falar sobre isso fosse reabrir uma ferida. Alguns juravam ter visto algo parecido, outros diziam que era invenção. Mas o fato é que depois dessas 2 ocasiões, as pessoas começaram a evitar passar por ali tarde da noite. Preferiam dar a volta por outra rua. O ar ao redor do semáforo parecia ter algo de diferente. Não era exatamente medo, era uma sensação estranha. Alguns motoristas diziam que quando o sinal ficava vermelho de madrugada, piscava mais do que o normal. Com o tempo, a história virou parte das conversas da cidade. Todos conheciam alguém que dizia ter visto alguma coisa. E embora ninguém pudesse provar, todos sabíamos que naquele lugar algo injusto havia acontecido. Algo que não devia ter terminado assim. Certa noite o assunto voltou a ser comentado. Foi por causa de uma mulher que contou algo que a deixou muito assustada. Disse que eram por volta das 11 da noite e voltava para casa depois de resolver uns assuntos. A rua estava vazia, mal havia luz nos postes e o caminho estava completamente deserto. Dirigia tranquila, com a música baixinha, quando chegou ao semáforo. O sinal estava vermelho, então ela parou. Olhou pelos retrovisores e não viu ninguém. Tudo estava quieto. Quando ficou verde, soltou o freio e começou a avançar devagar. Tinha percorrido apenas alguns metros quando algo cruzou correndo na frente do carro. Foi tão rápido que ela não teve tempo de frear.
Só sentiu o impacto na parte da frente e conseguiu ver uma pessoa caindo sobre o capô. Disse que por um instante viu algo branco, como uma máscara, mas tudo aconteceu em um segundo. Quando finalmente reagiu, o carro já estava parado. Ela desceu tremendo, esperando ver alguém caído no chão. Caminhou até a frente do veículo e não havia nada, nem uma pessoa, nem uma mancha, nem qualquer sinal de que algo tivesse acontecido. O carro estava intacto e o asfalto limpo. Contou que ficou parada ali por vários minutos sem conseguir se mover. Olhava para todos os lados, mas não via ninguém. O silêncio era tão profundo que podia ouvir a própria respiração. Disse que naquele momento sentiu um arrepio tão forte que não conseguiu suportar. Entrou no carro e partiu sem olhar para trás. Uma noite eu também tive uma experiência naquele mesmo lugar. Minha neta estava doente e minha esposa e eu fomos visitá-la. Passamos quase o dia inteiro na casa da minha filha. A menina estava com febre e não queria comer. Fiquei um tempo ajudando, mas já era tarde e minha esposa decidiu passar a noite lá. Eu voltei sozinho para casa. Eram cerca de 3 da manhã quando peguei a estrada. Não havia quase ninguém. Eu estava cansado, mas também preocupado com minha neta. Doía ver ela tão abatida. Quando me aproximei do semáforo, a luz ficou vermelha. Parei como sempre fazia, pois nunca tive medo de passar por ali. Pelo contrário, toda vez que cruzava aquela esquina, fazia uma oração por sua alma. Pedia a Deus que o tivesse em sua glória. Era um bom rapaz e não merecia ter partido daquela forma. Fiquei olhando para o nada enquanto o motor permanecia ligado. A noite estava muito silenciosa e fechei os olhos por um instante para descansar a vista. Sentia a cabeça pesada, mas de repente ouvi algo que me fez abri-los. Alguém bateu na janela do meu carro. Quando levantei o olhar, o coração quase saiu pela boca. Ali, ao lado da porta, estava o mesmo rapaz que havia nos deixado. Não podia acreditar. Parecia quase igual, só um pouco mais magro e com o olhar triste. Tinha a cabeça ligeiramente abaixada e o rosto pálido, sem cor. Era como se a luz do semáforo o iluminasse de um jeito estranho, meio avermelhado, meio amarelado. Senti o ar fugir e nem conseguia engolir. Ele voltou a bater na janela, dessa vez mais devagar. Sem pensar muito, abaixei o vidro e o encarei. Quase sussurrando, perguntou se eu podia levá-lo para casa. Não sei por que aceitei, nem me lembro se pensei direito. Disse para ele entrar. Quando abriu a porta e se sentou, notei que segurava nas mãos a máscara de palhaço, a mesma que usava em seus truques. A segurava com cuidado, como se tivesse medo de que se quebrasse. Parti devagar e não conseguia parar de tremer. O volante escorregava nas minhas mãos de tanto que estava suando. Não entendia se estava sonhando ou se aquilo realmente acontecia. Ninguém acreditaria em mim. Mas lá estava ele, sentado ao meu lado, com a cabeça baixa e a máscara sobre as pernas. No começo apenas olhava pela janela com os olhos tristes. Depois disse que sentia muita falta da mãe. Senti o coração apertar e não consegui responder. Disse que fazia meses que não a via, que a procurava, mas não a encontrava, e que só queria abraçá-la. Em certo momento começou a chorar baixinho, quase sem som. No fim, juntei o pouco de coragem que me restava e falei. Disse que todos no povoado ainda se lembravam dele, que as pessoas ainda o mencionavam com carinho. Assegurei que ele foi um bom rapaz, trabalhador, cheio de sonhos e que merecia muito mais. Também disse que estávamos orgulhosos dele, todos nós. Enquanto falava, as lágrimas escorriam e nem sei se eram de medo por conta da situação. Ele não respondeu, apenas continuou olhando para frente. Depois disse que também sentia falta do irmão. Seguimos assim por vários minutos. Quando chegamos ao bairro onde morava sua mãe, estacionei em frente à casa. O rapaz levantou o olhar.
Sua expressão havia mudado. Agora já não parecia tão triste, apenas cansado. Agradeceu com uma voz suave, quase apagada. Abriu a porta e desceu devagar. Quis vê-lo mais uma vez, mas quando abaixei a cabeça, ele já não estava ali. A rua estava vazia. Fiquei ali por um momento, sem conseguir sair do lugar. Sentia o peito apertado e as mãos frias. Enquanto me afastava, não parava de pensar em sua voz, em suas palavras e em sua tristeza. Depois daquela noite, nunca mais se falou de novas aparições. Acho que foi porque ele finalmente encontrou o caminho de casa. Talvez ele só precisava voltar para a mãe, sentir-se acompanhado e saber que alguém o levou de volta. Alguns dias depois fui visitar a senhora. Ela me recebeu como todos nós do interior recebemos os outros, sem nem saber direito quem era eu. No meio do café disse que ultimamente vinha sonhando com o filho. Não contei o que havia acontecido, apenas disse que sentia muito e que o filho dela era lembrado com carinho por todos. A abracei forte na hora de ir embora e isso me deixou melhor depois de tudo isso. Pensei que aquele abraço não era só meu, mas também o dele. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Saúdo a todos com respeito e humildade. Me chamam de Neto, mas por razões de segurança não posso dar mais detalhes sobre mim ou sobre o local exato onde atuo. Acontece que sou um policial disfarçado, passando por vigia, e me dedico especificamente a infiltrar-me em grupos organizados para desmantelá-los. Simples e direto. Não faço outra coisa senão vigiar, especialmente à noite. Tenho apoio direto da Polícia de Investigação. São eles que me indicam para essas operações, locais, pessoas e grupos criminosos. Mesmo ocupando um cargo que, em tese, apresenta risco mínimo, já vi coisas horríveis e tive de aguentar náuseas em muitas ocasiões. É preciso esclarecer que esse pessoal não só distribui porcarias pelo país, como também promove eventos asquerosos que ultrapassam qualquer coisa que a maioria das pessoas imagine. Eles sempre precisam de vigias para cuidar do exterior dos locais. Claramente valorizam muito sua segurança e sabem que a qualquer momento uma gangue rival pode atacar ou que podem ser traídos para serem presos pela polícia. Do mesmo modo, seus inimigos podem tirá-los do caminho. Pois bem, vou contar as 3 piores ocasiões em que tive de fingir proteger essas escórias, quando na verdade estava montando os degraus para levá-los ao juiz e fazê-los pagar por tudo o que causam. Certa vez, depois de passar muitos dias nos arredores de uma cidade com alto índice de criminalidade, consegui me passar por um varejista dessas substâncias que levam famílias para a vala. Meu desempenho chamou a atenção dos superiores e, com a ajuda de outros agentes, acabei integrando a segurança de um sujeito apelidado de Lobo. Era um cara robusto, moreno e de estatura mediana. Entre seus crimes, destacavam-se a eliminação de inimigos por meio de acidentes cruéis e desumanos. No começo não me deixaram ir a todos os eventos, mas minha disciplina e experiência com armas me renderam a confiança dele. Com isso, pude seguir seus passos quando se reunia com outros criminosos. Mas foi só um ano depois que me colocaram para proteger um galpão, onde o homem realizaria um evento especial chamado o Banquete do Lobo. A reunião começaria às 9 da noite e terminaria perto do amanhecer. Meus companheiros e eu nos certificamos de que nada nem ninguém estivesse por perto do ponto de encontro e então nos posicionamos ao redor da construção. O lobo entrou no local e, aos poucos, outros foragidos foram chegando. Talvez vocês se perguntem por que, estando todos reunidos ali, não fomos e os prendemos na hora. Infelizmente não é tão simples. Não se prende um chefe assim tão fácil, porque a família dele, para libertá-lo, poderia incendiar a cidade inteira
e arrastar para a morte numerosos cidadãos inocentes. Entretanto, se eles agem como as ratazanas que são, cedo ou tarde chega o momento em que as autoridades conhecem tanto o sujeito quanto sua gente. Assim se torna possível desmantelar a organização sem lhes dar chance de lutar. Um grupo desestabilizado com seu chefe atrás das grades está condenado a apodrecer e a deixar de causar problemas, ao menos por um tempo, até que algum dos seus mostre ser suficientemente duro para comandar os demais. E sendo sincero, isso não é muito raro. Enfim, vamos voltar àquela noite. Com a chegada do lobo começou o evento. Já sabia que as reuniões daquele personagem se tornavam demenciais e grotescas, mas nunca imaginei o que veria. Certo de que ninguém me veria, peguei umas pedras, as coloquei perto do muro e, com muito cuidado, subi para espiar por cima da grade. No interior contei várias dezenas de jovens, todas sem roupa, que faziam coisas sexuais umas nas outras. Todas estavam no centro do recinto, arranjadas em um círculo. Ali, pendurado por cordas, vi um homem também nu, mas ao contrário das mulheres, seu rosto denunciava um terror imenso. Por dentro pensei que se tratava de uma festa para lá de arretada, mas não era. Alguns minutos depois, as mulheres enfiaram um pano na boca do homem e começaram a arranhá-lo até que rasparam sua pele. Mesmo com o rapaz se contorcendo e pingando sangue, o espetáculo continuou. De repente, uma das garotas aproximou-se do homem, deu-lhe um beijo e em seguida o mordeu. Pela distância não pude ver o detalhe exato, mas ficou claro que a moça arrancou um pedaço do sujeito. Imediatamente um rio de sangue começou a escorrer pelo chão. Depois disso, as outras repetiram a ação. Enquanto ainda mastigavam, viraram-se e se aproximaram do lobo e dos outros homens reunidos ali. Naquele momento, enquanto o homem amarrado ia perdendo a vida, uma delas cortou de uma vez só o pacote do rapaz e começou a comê-lo como se fosse um troféu. Segundos depois, os demais se entregaram aos seus desejos. Mais adiante fiquei sabendo que o infeliz era amigo do lobo e um candidato político de pouca expressão envolvido com aqueles ratos. O lobo lhe havia mandado um aviso e ele ignorou. Claro que a situação não ficou impune. Eu levava uma pequena câmera e um gravador com os quais recolhi o máximo de informação possível. Consegui nomes, endereços exatos e imagens da grotesca reunião. O chefe e alguns capangas foram presos dias depois num shopping aqui na região. De fato, o caso foi mantido o mais longe possível dos olhos do público. É assim que certos criminosos devem ser tratados, sem alarde nem publicidade que possa incentivar gente dessa laia. Hoje em dia esse homem nem sequer está vivo mais, mas creio que está pagando lá no inferno por cada uma das coisas que fez. Meu nome é Alicia e trabalho há quase 8 anos limpando escritórios em um prédio no centro da cidade. É um prédio grande, daqueles que tem vários andares, e em cada um funcionam empresas diferentes. Eu entro à tarde, quando quase todo mundo já foi embora. Somos várias mulheres na equipe de limpeza, mas cada uma tem sua área. Às vezes fico sozinha em um andar inteiro, outras vezes com alguma companheira. Para falar bem a verdade, já me acostumei com esse trabalho. O que nunca gostei é de ficar até tarde. Aquele prédio sempre teve fama de que acontecem coisas estranhas lá dentro. Desde que comecei, ouço histórias das minhas colegas. Diziam que se ouviam passos quando já não havia ninguém, que as portas dos banheiros se abriam sozinhas e que as luzes piscavam. Essas coisas que todo mundo fala, então eu não acreditava muito. Achava que diziam isso só para assustar as mais novas, que na maioria são de igreja e fáceis de assustar, por assim dizer. Com o tempo percebi que realmente havia algo naquele lugar. Nem sempre, mas às vezes o ambiente ficava estranho,
principalmente nos andares onde já não restava ninguém trabalhando. Quando a gente varria os corredores e tudo estava em silêncio, qualquer ruído parecia mais alto. Às vezes eu ouvia cadeiras se movendo ou os elevadores tocando mesmo sem ninguém tê-los chamado. Sempre tento fazer meu trabalho rápido. Não temos permissão para tocar nos computadores nem nos aparelhos das empresas, só limpamos ao redor. Já sei a rotina de cor, mas houve uma noite que nunca esquecerei. Foi a primeira vez que senti algo realmente estranho. Naquela noite eu estava varrendo um dos andares mais altos, o 9º andar, onde já não havia mais ninguém. Lembro que enquanto varria o corredor longo, senti como se alguém estivesse logo atrás de mim. Foi uma sensação muito clara, como se alguém estivesse parado às minhas costas, me olhando. No começo pensei que fosse alguma companheira. Virei rápido, mas não havia ninguém. Tudo estava vazio. Continuei varrendo, mas a sensação não foi embora. Sentia como se alguém caminhasse devagar atrás de mim, acompanhando meus passos. A todo momento eu olhava para trás, mas não via nada, só o reflexo das luzes nos vidros e a minha sombra se movendo no chão. Tentei ignorar, mas a cada passo parecia que aquilo também se movia comigo. Minhas mãos começaram a suar e o coração disparou. Continuei assim por um tempo. Não queria deixar o trabalho pela metade, mas chegou um momento em que não aguentei e saí do corredor. Parei perto do elevador e fiquei ali por um instante. De onde estava podia ver o reflexo do corredor nos vidros. Não se via ninguém. Ainda assim, aquela sensação permanecia, como se alguém estivesse escondido e não quisesse ser visto. Terminei o serviço rápido naquela noite. Então tudo ficou mais para lá do que para cá. Porém, mesmo sendo caprichosa, não estava dando a mínima naquela noite. Desci para os andares de baixo sem querer olhar para trás. Contei a uma das minhas colegas o que havia acontecido e ela me olhou muito séria. Disse que tinha passado pelo mesmo há alguns meses e tudo isso no mesmo andar. Contou que às vezes sentia uma respiração atrás dela enquanto passava o pano no chão. Não soube o que responder, só senti um arrepio percorrer meu corpo. Mas o mais assustador que me aconteceu naquele prédio foi numa sexta-feira à noite. Ainda lembro com clareza. Eu estava em um dos andares mais altos, quase no fim do meu turno. Já passava das 9h30 e eu estava com uma dor de cabeça de rachar o coco. Só queria terminar logo para ir embora. Naquela noite, minha função era esvaziar os cestos de lixo. Eu ia passando por cada escritório, jogando tudo em um saco preto grande. Não havia ninguém. O andar estava todo apagado, só com as luzes que eu ia acendendo conforme andava. Eu estava exausta e queria me apressar. Quando terminei os lixos, fui direto para a área do café, um espaço pequeno com uma mesinha, 2 cadeiras e uma cafeteira velha. Comecei a lavar os copos, passei um pano nos móveis e deixei tudo em ordem. Foi quando eu vi um saquinho de preservativo no canto. Me abaixei para pegar e jogar aquela nojeira fora, e nisso ouvi algo que me fez parar. Soou como se alguém tivesse puxado uma cadeira. O som foi claro, como o arrastar de uma cadeira de escritório pelo chão. O estranho é que durou vários segundos, como se estivessem empurrando a cadeira por um corredor. Fiquei literalmente travada no lugar. Coloquei a mão na torneira que estava pingando e fiquei escutando. Pensei que talvez alguém do turno da noite ainda estivesse ali. Era raro, mas às vezes alguns funcionários ficavam até mais tarde. Então me aproximei do corredor, mas não vi ninguém. Tudo estava escuro e silencioso. Nenhuma pessoa. Senti um certo medo, mas tentei não me impressionar. Voltei para o café, peguei o saquinho de preservativo, joguei no lixo e continuei limpando. Mal tinha pegado o saco de lixo quando outro som ecoou. Dessa vez foi um tum, como se algo pesado tivesse caído no chão. O som foi tão forte que senti o coração saltar no peito.
Deixei o saco e saí de novo. Acendi as luzes da área dos escritórios, que são fileiras longas de cubículos e computadores. Fui andando devagar entre eles. Tudo parecia normal, até que vi algo que me fez parar. Uma das cadeiras estava fora do lugar, quase no meio do corredor. Percebi logo que era a que tinham arrastado. Fiquei olhando por alguns segundos, depois caminhei lentamente até lá. Queria ver o que poderia ter caído. Olhava para o chão entre as mesas, mas nada estava quebrado ou fora do lugar. Tudo parecia igual sempre foi. Mas então dei mais alguns passos e ouvi outro baque. Desta vez foi ao meu lado, tão perto que pulei de susto. Não havia ninguém. Nada. O lugar estava pesado, como se algo tivesse passado e tirado a alegria de tudo. Virei-me para voltar ao café, mas quando estava saindo do corredor vi algo no chão. Não sei descrever bem. Parecia o corpo de uma pessoa, mas não era normal. As mãos eram muito longas, mais do que deveriam. As pernas também. Não consegui ver o rosto e só vi aquilo por alguns segundos. Dei um passo para trás tremendo, sem conseguir desviar o olhar. Me virei e comecei a orar. Meu coração batia tão rápido que mal conseguia respirar. Fiquei parada, sem saber se corria ou me escondia. Queria sair dali, mas minhas pernas não respondiam. Quando finalmente levantei o olhar, vi algo que gelou meu corpo inteiro. Da onde eu estava, vi aquela sombra no chão começar a se mover. Ela não caminhava, subia pela parede como uma lagartixa. O corpo se dobrava de um jeito muito estranho. As mãos se esticavam e se grudavam na parede. Não consegui conter o grito. Me enfiei entre os cubículos, procurando um lugar para me esconder. Não queria ficar mais ali, só pensava em fugir do prédio. Respirei fundo e corri em direção à saída de emergência. Passei entre as mesas, tentando não olhar para trás, mas antes de alcançar a porta me virei. Não sei porquê, mas talvez para ter certeza de que não estava sendo seguida. Na parede, exatamente onde tinha visto a coisa se mover, havia uma mancha preta. Tinha forma humana. Estava esticada, com braços e pernas abertas. Fechei os olhos e continuei correndo. Abri a porta de emergência e desci as escadas o mais rápido que pude. No meio do caminho comecei a me sentir tonta. Tudo girava e achei que ia desmaiar. Apoiei-me na parede para não cair, pois parecia que a pressão tinha despencado. Não sei como consegui chegar ao andar de baixo. Fiquei um tempo sentada num dos degraus, respirando devagar. Quando consegui me acalmar um pouco, desci direto até onde ficava o segurança. Era um senhor já idoso, mas ele me viu chegar branca igual um papel e logo perguntou se eu estava bem. Contei que tinha ouvido barulhos e visto algo lá em cima. Nem sabia como explicar, mas o homem me acompanhou de volta. Eu ia atrás dele, ainda tremendo. Sentia que se visse aquela coisa de novo, desmaiaria. Quando chegamos ao andar, tudo estava quieto. O guarda começou a inspecionar com a lanterna, passando pelos corredores. Não havia ninguém. Tudo igual a antes. A única coisa fora do lugar era a cadeira, que ainda estava bem no meio do corredor. O segurança ficou olhando por um instante e depois disse que provavelmente alguém a havia deixado assim. Ele me contou que não era a primeira vez que alguém dizia ver coisas naquele prédio. Disse que às vezes, nas rondas noturnas, sentia que alguém o seguia. Outras vezes via de relance uma mancha escura andando pelos corredores vazios. Os vigias anteriores também relatavam coisas parecidas. O segurança me acompanhou até eu pegar minhas coisas e pedi que não me deixasse sozinha. Naquela noite não consegui dormir. A imagem daquela coisa na parede ficou presa na minha cabeça. Sentia que se fechasse os olhos, voltaria a vê-la. Bom, eu continuo trabalhando aqui porque preciso do dinheiro.
E embora sempre suba nervosa, nunca mais aconteceu nada tão forte quanto naquela vez. Às vezes ainda sinto algo estranho, principalmente quando fico sozinha, mas aprendi a não olhar muito para os lados nem a prestar atenção nos ruídos. Se eu parar para escutar, o medo volta. Um dia, enquanto fazíamos uma pausa, uma colega me contou algo. Disse que há pouco tempo, em um dos andares do meio, viu uma sombra. Ela estava passando pano quando, de relance, percebeu algo em um dos corredores. Ao virar, viu claramente a silhueta de uma pessoa parada. O mais estranho foi que a sombra levantou a mão, como se estivesse acenando. Ela pensou que fosse algum funcionário, mas não era. Tentou ignorar, mas podia ver a sombra pelo canto do olho. Ela continuava acenando e sentiu tanto medo que saiu correndo do corredor sem olhar para trás. Cada uma tinha e tem sua história. Esse prédio sempre foi estranho.